Meu nome é Humberto, eu sou fotógrafo profissional. Essa aqui é a aula 3, tá? A gente já falou sobre organização de pastas fora do Lightroom, na primeira aula. Na segunda aula, sobre importação, eu falei sobre os modos de importação. E agora na terceira aula eu vou falar sobre coleções e tagueamento. Tá? Então, pessoal, é isso aqui, ó. Vamos só retomar aqui. Quando eu fiz a importação das imagens, ele criou aqui, ó, ele mostra aqui, ó, todas as fotos, tá vendo, nessa parte de catálogos, e mostra aqui embaixo a importação anterior, né, que são 3 imagens. Eu mostrei para vocês, porque eu fiz duas importações e mostrei isso para vocês, qual era uma função do Lightroom, tá? Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre tagueamento e coleções, tá? O que são os tagueamentos? Os tagueamentos são marcas que a gente coloca na imagem para identificar ela, para dividir ela sobre assuntos ou sobre o que você bem entender, tá? Existem alguns tipos, tá, de tagueamento. Quais são os tagueamentos que existem? As coleções rápidas, tá, que é uma bolinha que fica aqui na imagem. Ó, tá vendo essa bolinha aqui? Isso aqui é uma coleção rápida. Se a gente clicar sobre essa bolinha, ela vai ficar cinza. E aí ela vai vir para cá, ó, coleção rápida. Tem uma imagem tagueada, essa aqui. Se eu for lá e clicar em outra, tá vendo? Vai mudar lá, 2 já, tá? E assim por diante, 3. O que acontece? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar só as imagens que estão tagueadas com essa coleção rápida, tá? Isso aqui às vezes é bem interessante. Você quer fazer uma coisa mais rápida e tal, ele já vem direto para cá, ele já fica selecionado mais rápido, para a gente fazer um filtro. Depois é mais fácil filtrar por aqui, mais rápido, tá? Vamos voltar para todas, eu vou tirar esse tagueamento delas para mostrar outras opções, tá bom? Outra opção que tem é as estrelas, tá? O tagueamento por estrela. Aqui embaixo da imagem, deixa eu aumentar essa miniatura aqui. Aqui embaixo da imagem você pode ver que você tem 4 pontinhos, tá vendo? Aqui, ó, pessoal, 5 pontinhos, desculpa. 5 pontinhos. Se a gente clicar num deles, no primeiro, ele vai dar 1 estrela. Se a gente clicar no segundo, ele dá 2 estrelas e assim por diante. Se a gente clicar no último aqui, ele já vai dar 5 estrelas, tá? Isso é um tipo de tag também. Estrela eu não uso. Por quê? Porque para mim ou existe foto 5 estrelas ou existe foto 0 estrelas, tá? Não existe para mim foto 3 estrelas, 4 estrelas. Para mim, ou existe foto boa para ser usada, ou existe foto ruim que tem que ser descartada, tá? Isso, como eu te falei, é o meu fluxo de trabalho, é o meu pensamento, tá bom? Se vocês quiserem taguear pelas estrelas, vocês podem vir por aqui. Então a opção, ou você clica aqui em cima desses pontinhos para dar o tagueamento de estrela, ou você vem com o botão direito em cima da imagem e aí tem aqui, ó, definir avaliação. E aí você escolhe a estrela que você quer. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, tá bom? Um detalhe. O Flickr, o Picasa, entre outros programas, eles reconhecem esse tagueamento aqui de estrela. E às vezes a gente esquece de tirar esse tagueamento quando a gente vai entregar o material para o cliente. Quando a gente exportar a imagem, tanto em alta quanto baixa, esse tagueamento vai junto. E quando você abre, se o cliente for lá e tiver em casa lá o Picasa ou tiver um Flickr e quiser postar, vai aparecer. E eu acho muito desagradável você mandar uma foto para o cliente que você já cobrou a imagem e tal, com 2 estrelas, com 3 estrelas. O cara vai perguntar, ué, mas por que tem 2 estrelas? Por que tem 3 estrelas? A minha foto não é tão boa assim? Por isso eu não uso. Tá bom, pessoal? Por isso que eu não uso. Eu uso os outros tags que eu vou falar agora. Tá? O que mais dá para taguear? Dá para taguear... tá. Falta falar um negocinho aqui. Ou você pode taguear as estrelas clicando
nos pontinhos, como eu falei, ou com o botão direito indo lá em definir avaliação, ou usando os atalhos do teclado, o 0 até o número 5. Se a gente digitar no teclado o número 1, ele vai dar lá uma estrela. Número 2, 2 estrelas. Número 4, 4 estrelas. 5, 5 estrelas. Não quero nenhuma estrela, número 0 ele volta para nada, sabe? Para nenhuma estrela, tá? Só quero que faltava falar sobre o tagueamento de estrela. O que eu uso? Eu uso dois tipos de tagueamento. O cor e esse daqui, ó. E o sinalizador, tá? O sinalizador é essa bandeirinha que fica aqui em cima, tá vendo? Tá vendo que tem uma bandeirinha? O Lightroom ele foi bem econômico na hora do layout, tá? Ficou bem pequenininho. Por mais que você amplie aqui a miniatura, a bandeirinha continua pequenininha, tá? Então, o que acontece com essa estrelinha aqui? Com essa bandeirinha, desculpa. Se a gente clicar em cima dela, ela vai ficar branca. É um tipo de tagueamento. Para quem ainda não entendeu o que é o tagueamento, é uma marcação na imagem, tá? Então, por exemplo, aqui foi feita uma viagem de vários dias, em várias cidades e tal. E eu quero separar por dias, eu quero separar por cidade, eu quero separar por tema igreja, paisagem, caminho, pessoas, o que for. Então eu tenho essas opções de separar a imagem, tá? Porque isso vai ser importante na hora de a gente levar aqui para coleções, tá? Para ficar organizado aqui dentro, tá? Então esse é um tipo. Eu uso dois tipos. Eu uso esse de sinalização e o de cores, tá? Para organizar depois dentro da coleções, tá? Então o que eu faço? Esse primeira sinalização eu uso para ver quais são as melhores imagens, quais são as imagens que eu vou usar e quais são as imagens que eu vou deletar, qual é a imagem que está desfocado, etc e tal, tá? Então eu tenho esse tag. Se eu vier com o botão direito em cima da imagem e for aqui em sinalizador, tá vendo? Ela está sinalizada agora. Se eu colocar aqui em não sinalizada, ó pessoal, sumiu a bandeirinha branca, tá? E eu tenho uma terceira aqui que é a rejeitada. Ele vai criar uma bandeirinha preta, tá vendo? Olha lá, bandeirinha preta com X dentro. É isso que eu uso para selecionar a imagem boa da imagem ruim. Eu não uso estrela. Como eu falei, para mim, ou tem imagem boa ou tem imagem ruim, tá? Esse tem uns atalhos que é mais fácil para eu selecionar isso, tá? São 3 atalhos. Quando eu quero bandeirinha branca, eu uso o atalho P, a letra P, e ele fica bandeirinha branca. Quando eu quero rejeitar a imagem que eu vou deletar depois, eu uso X, aí ele fica bandeirinha preta. E quando eu cliquei, pô, mas essa aqui não era preta, não era rejeitada, não quero excluir, ou eu clico com a letra P e ele volta para o branco, ou a letra U, e a U tira a sinalização, tá pessoal? Então essa aqui é a segunda maneira de taguear uma imagem. Então a primeira estrela, a segunda é essa sinalização. Desculpa, é a terceira. Desculpa pessoal. A primeira é a coleção rápida, que é essa bolinha que fica aqui do lado. A segunda é as estrelas e a terceira é essa sinalização. A quarta, que é mais eu uso muito, uso mais do que todas as outras, é essa quarta opção, que é a de cores, tá? A gente clica com o botão direito aqui, ó, definir rótulo de cor. Aí você tem vermelho, amarelo, verde, azul e púrpura, tá? Então nós temos aqui 5 opções de tagueamento. Então só para exemplificar, você fez uma festa de criança, e aí para você não esquecer, se você separou todas as imagens de todos os assuntos, você vai pegar lá, então vai ter lá padrinhos da criança, ou até de casamento, tá? Então eu falo um exemplo, por favor pessoal, expanda isso para outros exemplos, tá? Então tem lá padrinhos da criança, os pais da criança, a criança sozinha brincando, o parabéns, a decoração, os convidados. Você vai separando por vários assuntos, tá? Para na hora de você editar, você não esquecer de colocar
nenhum assunto nas coleções na hora de entregar o trabalho para a pessoa, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui, ó. Eu vou taguear aqui por essa senhora aqui, tá? Todas as fotos que ela aparecer eu vou taguear com o vermelho. Tem atalhos no teclado, tá? O 6, se você digitar a tecla 6, ele vai dar o vermelho, o 7 vai ser amarelo, o 8 vai ser o verde e o 9 vai ser o azul. Falta o púrpura que não tem, tá? Então o púrpura vai ter que ser pelo botão direito, púrpura, tá? Vamos colocar aqui o 6 que é vermelho. Então aqui tá vermelho, essa aqui ela também aparece. Então é 6, aqui ela também aparece 6, aqui ela aparece 6, aqui ela aparece aqui embaixo, aqui na foto pequenininha ela também aparece. Então 6, e assim vai, tá? Ó, está aqui 6, certo? Ó, 6, 6 e 6. Então o que aconteceu? A imagem ficou vermelha. Eu vou diminuir aqui a miniatura para vocês verem. Vendo? Ela ficou vermelha as imagens. Eu posso mesclar dois tipos de tagueamento. Então aqui está vermelho, eu posso colocar estrelas também, e eu posso colocar a bandeirinha branca. E posso colocar a coleção rápida. Essa imagem ela está tagueada de todas as maneiras possíveis. Tá? Muito bem, então vamos continuar aqui, que eu acho que tá dando para entender, né? Então eu vou pegar essas aqui, são igrejas. Vou pegar todas essas fotos aqui e vou taguear com o número 7, que vai dar amarela. Então, para mim, igreja vai ser a cor amarela, tá? Tudo amarelinho aqui, muito bem. Ó, essa e essa estão ruins, então eu vou X. Rejeitei a imagem. Opa, estavam todas selecionadas. Viu, pessoal? Olha o que aconteceu aqui, ó. Estavam todas selecionadas e todas ficaram rejeitadas. Então eu vou selecionar apenas as que eu errei e letra U, sumiu rejeitado, só essas aqui que estão rejeitadas, tá? Então aqui já vai dar para exemplificar um pouco o que eu quero falar. Então tá vendo, a gente tagueou, digamos que a gente tinha tagueado todas as imagens já tinha feito todo esse trabalho aqui de taguear tudo. Muito bem. Vou taguear essa, quer ver, ó, essa pôr do sol e vou taguear com o pezinho. Com a bandeirinha branca. Tá aqui, tagueado bandeirinha branca. Então o que eu vou fazer? Tá vendo aqui em cima, pessoal? Ó, filtro de biblioteca. Aqui nós vamos separar essas imagens, tá? Eu quero só, então, por atributo. Ó, a gente pode, isso aqui é um filtro para a gente separar as imagens. Então, por exemplo, por texto. Se você souber o número da sua imagem, né, que foi gerado, você digita aqui o número da imagem e ela vai aparecer sozinha aqui, tá? Atributo, que é o que eu vou mostrar hoje, tá? Então aqui nós temos o sinalizador, a avaliação e a cor. Então eu quero visualizar apenas o que está em vermelho. Eu vou clicar em vermelho e ele vai aparecer as imagens que são tagueadas em vermelho, tá? Se eu quiser voltar para todas, eu tiro esse tagueamento, tá vendo? Eu venho aqui, tiro ele volta para todas. Eu quero ver as amarelas, ele vai mostrar tudo que é amarelo. Eu tiro aqui e ele mostra todas. Se eu quiser ver vermelhas e amarelas, ele vai mostrar as duas, tá vendo? Então eu posso ir filtrando o que eu quero visualizar, tá? Mesma coisa nas estrelas, o que tiver com estrela eu clico, ó, o que tem uma estrela? Não tem nada, tá? Então não tem nenhuma com estrela. Aqui, ó, quero ver as rejeitadas, tá vendo a bandeirinha preta aqui? Eu vou clicar e ele vai me mostrar as rejeitadas. Então vamos falar, já que está aqui, vamos falar sobre uma coisa. Então eu tagueei, essas aqui são as fotos que eu quero deletar. Eu vou selecionar elas, tá? Estão selecionadas as duas. E eu vou deletar elas, que não cabe mais aqui no catálogo. Eu vou lá em Delete e ele vai te dar umas opções. Excluir do disco, quando a gente clicar... Deixa eu cancelar aqui só para mostrar. Então tá, Delete... Excluir do disco, o que ele vai falar? Ele vai fazer, ele vai pegar essas imagens que estão selecionadas e que eu cliquei delete e vão apagar da pasta bruta, elas vão jogar para a lixeira, tá? Eu não quero isso. Eu, Humberto, não deleto nenhuma imagem que eu faço. Eu deixo elas lá.
pode ser no futuro, eu use ela para alguma coisa, tá? Eu não deleto elas. Então o que eu clico? Eu clico aqui em remover. O que ele vai fazer? Ele vai remover do catálogo. Porém as imagens vão continuar lá na pasta bruto, tá bom? Então eu removo elas, elas sumiram do catálogo, tá vendo? Ele está tagueado aqui em X. Se eu tirar esse tag, elas sumiram do catálogo, porém todas as outras estão aqui, tá bom? Vocês podem ver que eram 384 imagens, eu deletei duas, ficaram 382 imagens. Ok, pessoal? Muito bem. Então vamos lá, eu quero ver as imagens que tem com bandeirinha. Tem essa aqui do pôr do sol, tá? Então eu clico aqui em tagueado. Se eu quiser mesclar, vai tiver alguma imagem que eu tagueei com de um tag, com bandeira, com estrela e com coisa, eu vou selecionando aqui para ver o que está. Isso aí é uma organização, isso aqui é individual, tá? Isso aqui eu não tenho regra e eu não ponho regra nisso aqui. Cada um faz da maneira que achar melhor, tá bom, pessoal? Eu fiz aqui uma pequena regra rapidinha aqui só para mostrar, tá bom? Aonde a gente vai usar esses tags? Aqui, pessoal, em coleções, tá? Aqui em coleções inteligentes, o Lightroom já separa algumas coisas, tá? Em vermelho, por exemplo, ele já mostra que tem 9. Se a gente clicar aqui, ele vai mostrar as 9 fotos que estão tagueadas de vermelho, tá? Eu não uso muito essas coleções inteligentes porque eu quero ter o controle. Eu quero colocar as minhas coleções da maneira que eu quero, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, aqui, tá vendo? Aqui tem um maisinho. Vamos lá. Ó, tem um mais aqui. Eu vou clicar aqui nessa setinha aqui. E ele vai me abrir uma caixa de diálogo, tá vendo? Com algumas opções. Então o que eu vou fazer? Então, por exemplo, eu vou separar nessa aqui viagem, eu vou separar por cidade, tá? Então eu vou criar eu não vou criar uma coleção, eu vou criar um conjunto de coleções. Por quê? Porque dentro dessa cidade específica que eu vou separar porque é viagem, eu vou ter dentro dessa cidade específica, eu vou ter a coleção com aquela senhora, eu vou ter a coleção de igrejas e a coleção de paisagens, enfim, dos assuntos que eu quiser. Se eu criar só coleção, vamos criar assim, só uma coleção. Então eu vou escrever lá, senhora, e criar. Então tá. Vocês viram aqui que ela criou uma coleção que tem tipo uma foto atrás da outra e aqui em cima é uma caixinha, tá vendo? Então aqui é uma coleção, não tem nada, tá vendo? Ó, cliquei nela, não tem nenhuma foto nela, tá? Vamos lá em todas as fotos. Se eu pegar essa imagem e arrastar aqui para dentro, ela veio aqui para dentro dessa coleção, tá? Ela continua aqui em todas, mas ela foi feita uma cópia virtual dentro da coleção, tá bom? Só que no meu caso, como eu tenho é mais específico, se eu criar aqui, ó, vou em mais, criar um conjunto de coleção e vou colocar cidade 1. Eu não sei o nome das cidades, então vou colocar como cidade 1. Ele criou aqui uma caixinha, tá vendo, pessoal? E aí dentro dessa caixinha, eu vou aqui no mais de novo e eu vou criar uma coleção. Quando eu crio aqui uma coleção, olha pessoal, ele te dá a opção aqui, ó, dentro de um conjunto de coleções. Sim, de qual conjunto de coleções? De coleção inteligente ou de cidade 1? Cidade 1. Qual o nome? Senhora. Criar. Então, dentro da conjunto de coleções cidade 1, eu criei uma coleção senhora. Aí eu vou lá em todas as fotos, vou pegar as fotos que estão em vermelho. Lembra que eu falei que as fotos em vermelho eram a senhora? Eu vou lá em atributo, o vermelho. Por isso que é bom você mesclar os sinalizadores. Você pode mesclar isso aqui sendo vermelho, vou selecionar todas, e sendo bandeirinha branca, tá? Então vamos lá, todas as imagens, vou tirar o tagueamento, todas que tiverem, ó, essas 4 aqui é da mesma cidade, eu vou selecionar elas e colocar lá o tagueamento, a bandeirinha branca. Quando eu vier aqui, ó, vir em vermelho e bandeirinha branca, ele vai me mostrar todas as fotos que são da senhora, porque eu identifiquei que a senhora era em vermelho,
e todas as fotos que forem daquela cidade, porque está sinalizado com o branquinho, tá? Aí eu vou selecionar todas elas e eu arrasto elas. Ah, pessoal, vocês têm que clicar em cima da imagem. Se vocês clicarem fora aqui da imagem, ele não vai arrastar. Tá? Em cima da imagem a gente clica e arrasta aqui para senhoras. Pronto, tá aqui. Ela está separada dentro da cidade 1, aquelas fotos da senhora. E assim por diante, tá, pessoal? Aí vocês vão criando outras coleções, outras subcoleções, conjuntos de coleções, etc. Isso aqui é para organização dentro do Lightroom, tá? Quando eu falei na primeira aula que tinha um monte de gente que jogava todas as imagens dentro de um catálogo só e depois separavam por coleções, aqui o pessoal vai estar separado por trabalho 1, trabalho 2, casamento de fulano de tal, aniversário de fulano de tal. Nossa, você imagina a bagunça que não fica isso, tá? Você imagina como fica isso confuso. Aqui você sabe que esse catálogo é da viagem de Santiago de Compostela e aqui a gente vai separando pelos assuntos, pelas paisagens, pelas cidades, etc. Tá, pessoal? Então é isso que eu tinha que falar hoje sobre esse tema. Obrigado. Se vocês gostaram aqui do vídeo de coleções e de tagueamento, vocês dão um curtir lá embaixo. Assinem o canal e entrem lá no Facebook, lá que tem aqui meu Facebook. Como eu falei, também vou deixar tudo linkado aqui embaixo, o link das outras 2 aulas e o link do meu Facebook e do meu site. Vocês podem me mandar mensagens, tá bom? E é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.